Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Bom dia também a todos. Boa tarde também a todos. Os irmãos, louvado seja Deus. Desejo que os irmãos estejam bem, né, irmãos? Na paz do Senhor Jesus, porque a paz do Senhor Jesus é muito maravilhosa. Graças a Deus. Minha voz não está boa ainda, né? Mas vai melhorar. Estava bastante calor, um tempo seco, e agora já está garoando e já está um pouquinho frio. Então isso significa que vai melhorar, né? Vai melhorar nosso nariz, a nossa garganta, que estava tudo seco. É assim que Deus faz, né? Ele manda chuva, manda sol, manda calor, manda frio, manda meia estação. E é tudo que Deus faz é perfeito, amém? Eu vou ler um versículo aqui no livro de Salmo 23, que nos diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. É um pouquinho diferente, né? Mas o significado é o mesmo. A palavra de Deus, ela é sempre a palavra de Deus. Irmãos, eu estava pensando comigo, né? O salmista Davi, quando ele disse essa passagem, ele fez essa oração dizendo: O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Se o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Não vai faltar a bênção, não vai faltar as vitórias, não vai faltar a cura, não vai faltar livramento e também não vai faltar as provas. Não vai faltar as lutas, não vai faltar a perseguição, não vai faltar a peleja. Isso não falta na vida de cristão, né? E nós vemos, irmãos, que quando o salmista Davi, ele fez essa oração, eu entendo assim, né, que quando ele fez essa oração, ele estava desesperado, agoniado, triste, apavorado, cercado de todos os lados. Ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, estava sendo perseguido pelo exército do seu filho e ele não podia, embora o exército dele era maior do que o exército do filho, mas ele não queria lutar contra o seu próprio filho. Então ele estava cercado de todos os lados pelos inimigos, mas mesmo ele estando cercado pelos inimigos, ele ainda acreditava que Deus era com ele. Ele ainda fez essa oração dizendo: O Senhor é meu pastor, é o meu pastor, e nada vai me faltar. Eu estou cheio de luta, estou cheio de tribulação, estou cheio de perseguição, mas a vitória vem. E é assim que eu e você temos que crer também, né, nos dias de hoje. Irmãos, e para o outro lado, alguém possa dizer assim: não, mas salmista Davi, o grande Davi, o rei Davi, ele era segundo o coração de Deus. Irmãos, eu entendo que Davi passou a ser segundo o coração de Deus quando, depois que ele teve aquela conversa, que Deus mandou Natan conversar com ele, que está escrito aqui no livro de, se não me engano, é 2 Samuel, no capítulo 12, versículos a seguir, é mais ou menos isso. Quando após Davi ter pecado, né, com aquela mulher, e depois ele ainda busca uma estratégia para tirar a vida do marido da mulher, e ele ainda, mesmo feito tudo isso, ele ainda não tinha enxergado o erro dele, né? E quantas vezes eu e você estamos em erro, irmãos, estamos em pecado diante de Deus, estamos em transgressão diante de Deus e a gente não viu o nosso erro. E era assim que se encontrava Davi. Ele estava cego espiritualmente. Ele ainda não tinha entendido que ele estava em pecado grave diante do Deus dele. E quando Natan chega e fala para ele: olha, Davi, eu conheço um homem que
que tem muitas ovelhas. E ele pegou a única ovelhinha que o outro fazendeiro tinha e ele matou a única ovelhinha que o outro fazendeiro tinha para ele poder fazer comida, fazer churrasco, fazer lá o assado lá, né? Para um viajante que estava repousando na casa dele. Aí, meus irmãos, Davi se irrita. Se irrita e ele pergunta para Natã. Natã, mas aonde que está esse homem? Quem é esse homem? E Davi logo já se irou e ele queria acabar com aquele homem. Porque ele percebeu que pessoas desse tipo, pessoas que haviam cometido esse tipo de erro, era digno de morte. E aí é quando Natã fala para ele, olha Davi, esse homem é você. Foi aí que ele imaginou, meu Deus, eu sou digno de morte, realmente, porque com tantas ovelhas, com tantas mulheres, né, irmãos, que Davi tinha, ele foi lá, de certa forma, lá, né, ficar lá com a única mulher que Urias tinha, porque ele tinha muitas mulheres e Urias só tinha uma. Então ele foi e tomou a mulher de Urias, que era só uma, e foi uma parábola que Natã fez para fazer uma comparação do pecado de Davi. E foi aí que a mente dele, ele caiu em si e passou a entender que realmente ele estava em pecado grave diante de Deus. Aí foi quando Davi se arrependeu, pediu perdão ao Senhor, mas o Senhor disse, eu te perdoo, Davi, mas eu nunca vou tirar a espada da sua casa. A espada que eu coloco na sua casa eu nunca vou tirar. E os irmãos sabem que isso aconteceu com Davi. Deus colocou uma espada na casa dele e nunca mais tirou. Só que aí, então, meus irmãos, eu vejo que a partir desse momento, Davi passa assim, ser segundo o coração de Deus, porque aí ele arrependeu dos pecados que ele havia cometido e ele aprendeu a ser um ser humano honesto. Ele entendeu que a alma de outras pessoas tinha tanto valor quanto a dele. Aí ele passou a respeitar as pessoas, amar as pessoas como as pessoas eram, e ele passou a fazer justiça. Então, meus irmãos, o salmista Davi passou a ser humilde, se humilhou de verdade diante de Deus, se arrependeu de verdade, pediu perdão, pediu misericórdia. Sabe aquele arrependimento de coração? Foi isso que ele fez. Porque muitas vezes hoje, tem crente hoje, que de manhã pede perdão e à noite comete os mesmos erros. Como que Deus vai perdoar uma pessoa dessa forma? Não tem como. Mas Davi não. Davi pediu perdão, continuou pedindo perdão, continuou se humilhando, arrumando sua vida diante de Deus, chegou a pedir para o Senhor, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, porque dentro do meu coração eu vou guardar a tua palavra. Foi isso que o salmista Davi fez. Irmãos, eu vou parar por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, e eu não gosto de vídeo longo. Então, eu acredito que Davi sim foi segundo o coração de Deus, mas foi a partir do momento que ele se humilhou, porque Deus não gosta de homem arrogante, Deus não gosta de crente arrogante, dissimulado, crente dodói, qualquer coisinha tá, né, irmãos? Qualquer coisinha tá, tô sofrendo, tô em depressão, isso, que aquilo, sabe, irmãos? Crente tem que ser forte, irmão, nosso Deus é forte, nós temos que ser forte. Nosso Deus é forte, Ele nos deu fortaleza. A partir do momento que Davi foi segundo o coração de Deus, foi a partir do momento que ele
que ele arrependeu, que ele buscou a justiça a favor dele. Amém? Louvado seja Deus, irmãos, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Vamos pedir assim para o Senhor também, irmão, para Deus nos dar um coração aquebrantado, um coração, sabe, cheio do Espírito Santo, um coração amoroso. O salmista Davi passou a ser amoroso, passou a ser bondoso, passou a ser um homem caridoso. Amém, meus irmãos? Se eu continuar falando, eu vou falar bondoso, caridoso, misericordioso a noite inteira, amém? Mas os irmãos, fiquem com Deus e a paz do Senhor. Fique com Deus, meus irmãos.